Livro de Gênesis, capítulo de número 2. Hoje nós vamos concluir o prólogo do livro de Gênesis, que é um relato sobre como Deus criou todas as coisas. Esses 3 versos é a conclusão desse relato e a conclusão do nosso prólogo ao livro de Gênesis. A partir do verso 4, e aí o Moisés já começa a primeira sessão do livro. Gênesis capítulo 2, versos de número 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Como eu estava dizendo, esses 3 versículos é o ápice de todo o relato do texto bíblico sobre a criação. A gente poderia chamar de um clímax, né? Aqui Moisés ele chega ao clímax, e nesse clímax do dia da criação, ele chega ao 7º dia, que nada mais é do que um dia de descanso. Moisés deixa muito claro, principalmente aí no verso 1, né? Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Ou seja, Moisés é aquele que quer deixar muito claro que a obra da criação de Deus estava feita, estava completa. E ele fez isso em apenas 6 dias. Mas aí Deus quis acrescentar um 7º dia. E nesse 7º dia, os irmãos podem perceber que existe uma ênfase muito grande no próprio texto sobre o 7º dia. Esse 7º dia Deus descansou. Deus não apenas descansou, mas Deus também abençoou o 7º dia e ele santificou o 7º dia. Aqui é o ápice de todo o relato, né? Eu havia dito que a criação do homem é o ápice da criação, e é verdade, mas o 7º dia Deus não está criando nada. Esse aqui é o ápice do relato da criação. Esse é o ápice principal, é o clímax da mensagem, né? É como se todos os rios que corressem para o mar, os 6 dias correm para o 7º, para um dia de descanso, um dia de tranquilidade, um dia que Deus descansou, e Deus ele abençoa o 7º dia, e Deus santifica o 7º dia. Mas antes de nós entrarmos no texto, é claro que quando a gente fala sobre o 7º dia, os irmãos que estão acostumados com a leitura da Bíblia, com as questões, a gente sabe que o 7º dia, ou o sábado, né? Ele, lá em Êxodo capítulo 20, Deus estabelece como um mandamento para a nação de Israel, para guardar o 7º dia. E esse texto, sendo o primeiro público ali de Moisés, a própria nação de Israel, é muito claro que eles iriam associar a criação do 7º dia com o mandamento que Deus havia ordenado. Então, nós temos aqui na Bíblia o primeiro relato que fundamenta como é que o povo de Israel lidava com o 7º dia e como é que nós cristãos, na verdade, também deveríamos parar para pensar sobre o sábado, sobre esse dia de descanso e por que ele é tão enfatizado na Bíblia, né? Você pode perceber aí que, diferente dos outros dias da semana, esse 7º dia ele é citado 3 vezes apenas no texto que nós lemos. Existe uma ênfase que não tem nos outros dias. Todo dia da criação, Deus cita, ou Moisés cita apenas uma vez. E foi à tarde e amanhã o dia 1º. Foi à tarde e amanhã o 3º dia. À tarde e amanhã o 4º dia. Aqui não. O 7º dia aqui, ele é citado propositadamente 3 vezes. Existe uma ênfase. E nós precisamos lidar com essa ênfase, tá? Atualmente, existem 3 posições sobre o 7º dia, sobre o sábado, se devemos guardar ou não o dia de sábado, né? Existem 3 interpretações e todas essas 3 interpretações, de alguma forma, utilizam esse texto para poder embasar elas, tá? A primeira interpretação, que talvez seja a mais conhecida dos irmãos e a mais famosa, é a interpretação dos adventistas, que o nome já diz, né? Os adventistas do 7º dia. Os adventistas, eles acreditam que o 7º dia, da maneira como Deus está colocando aqui, Deus está instituindo o 7º dia como uma ordenança que nós devemos guardar até a consumação dos séculos. Essa é a interpretação dele. A igreja deveria guardar o 7º dia. A maneira como eles embasam nesse versículo é o seguinte: percebam os irmãos que, além do 7º dia ser citado mais do que os dias anteriores, existe uma ausência nesse dia que nos outros sempre tem, que é a conclusão do dia. Sempre no 1º, no 3º, 4º dia,
fala o seguinte: e foi tarde e amanhã tal dia. Ou seja, esse dia acabou. Mas não existe isso no sétimo dia. Moisés não coloca aqui, e houve tarde e manhã o dia sétimo e acabou. Ele deixa esse dia como inacabado, como um dia sem conclusão, como um dia que não acaba. Tem um significado teológico? Tem. Existe uma razão para esse dia não ter sido concluído no relato da criação. Mas a maneira como os adventistas interpretam isso é dizendo que isso significa que o sétimo dia é um dia que deveria ser guardado até a consumação dos séculos, e alguns inclusive admitem, que deveria ser guardado por toda a eternidade, porque deveria ser um dia que não deveria ter fim. Então eles dizem que o Israel no Velho Testamento guardou o sétimo dia, a igreja no Novo Testamento deveria guardar o sétimo dia, e que na eternidade os homens ainda vão guardar o sétimo dia, porque é um dia que não tem fim, é um dia que não tem conclusão. E é claro, irmãos, que nós rejeitamos essa interpretação. Nós não guardamos o sétimo dia, nós não pensamos como eles pensam, mas eles usam esse texto para embasar a perspectiva deles, que a igreja deveria guardar também o sétimo dia. A segunda visão sobre o sábado, que é muito famosa também, talvez seja a mais conhecida entre os irmãos evangélicos, é a posição de que diz que nesse texto nós encontramos uma menção do sábado, mas o sábado, a guarda do sétimo dia, só vai se tornar uma lei, uma obrigação, em Êxodo capítulo 20, apenas para a nação de Israel. Então, em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá a lei para o povo de Israel, inclusive o irmão Renato fez a leitura, lá, lembra-te do dia de sábado. Eles interpretam que esse lembrar-se do dia de sábado, para guardar o dia de sábado, é um mandamento apenas para o povo de Israel. O que acontece? Na nova aliança, quando Cristo vem, quando Cristo morre pelos nossos pecados, Ele ressuscita, na nova aliança, nós não somos obrigados a guardar o sétimo dia. Nós estamos livres desse mandamento, estamos livres dessa regra de ter que descansar um dia dentre 7. Então, esses irmãos, talvez a posição mais conhecida, diz que com a nova aliança, a igreja não tem um dia para guardar. Nós somos livres, inclusive, para guardar qualquer dia. Se em vez de você guardar o sábado, você quiser guardar a segunda-feira, você guarda. Quiser guardar a quinta-feira, guarda também. Fica livre para quem quiser guardar, quem não quiser guardar. Então essa posição diz que na nova aliança, nós não temos um dever, uma obrigação de guardar o sábado, tá? Então o sábado aquele é mencionado, mas ele só é colocado como lei para o povo de Israel em Êxodo capítulo 20. Essa é a segunda posição muito conhecida hoje, tá? A terceira posição, que é a dos irmãos reformados, igrejas presbiterianas, igrejas batistas reformadas, eles dizem que nesse texto nós encontramos um princípio. E aí sim, esse princípio, ele vai por toda a Bíblia. Que princípio é esse? O princípio é que Deus deseja que o homem separe um dia para a santificação. Ou seja, separe um dia para o Senhor. Só que tem um porém. Esse dia de descanso, no Velho Testamento, era o sábado. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus mudou o dia de guarda para o domingo. Então, aquilo que era sábado no Velho Testamento, o dia do culto, o dia da adoração, o dia da comunhão da igreja, o dia do povo se reunir, esse dia da Nova Aliança, Cristo, quando ressuscita no primeiro dia, quando aparece no primeiro dia, ele passa o sétimo dia, deixa de ser um sábado. E agora, o primeiro dia da semana, o domingo, é que deve ser separado para o Senhor. É o dia que a igreja se junta, é o dia que há o culto, é o dia que há a adoração. Então, o que no Velho Testamento é chamado de sábado do Senhor teu Deus, no Novo Testamento é chamado de dia do Senhor. É o seu dia, não o sétimo, mas o primeiro. Ou seja, o princípio permanece. Que é o princípio? O princípio é que Deus deseja que o homem descanse do seu trabalho para dedicar um dia, para santificar um dia para o Senhor. Então esse princípio que no Velho Testamento era o sétimo dia, no Novo Testamento é cumprido no primeiro dia da semana. Então, qual posição é a certa, Qual seria a posição mais bíblica, mais adequada? Na medida que a gente vai fazendo a leitura e expor o texto, os irmãos vão perceber com mais calma, tá? Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ter apenas 3 pontos essa noite, tá? E cada ponto está em cada versículo do texto. No primeiro ponto, no verso 1, nós vemos aqui a conclusão da criação. Moisés declara que a criação está concluída. No versículo 2,
nós vimos que Deus descansa no sétimo dia. Ele estabelece um sétimo dia e descansa. E aí sim, no versículo 3, que é o ápice desse texto, nós vimos a santificação do sétimo dia e a separação dele como o sábado do Senhor. Nosso objetivo é passar rápido pelo primeiro versículo, o segundo versículo, e nós demorar um pouco mais no terceiro versículo, já que ele é o ápice desse texto, tá? Nós vamos falar então sobre o dia de descanso que Deus estabeleceu. Vamos então, verso de número 1. Como havia dito para os irmãos, o verso 1 é apenas uma conclusão que Moisés dá sobre a criação de Deus. Olha como é que fala. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Esse assim de Moisés, ele está voltando para todo o capítulo 1 de Gênesis. É como se ele dissesse, olha, dessa forma que eu escrevi, foi como Deus criou todas as coisas. Assim foi que todas as coisas foram criadas. Existe um paralelo nesse versículo com Gênesis 1, versículo 1. Olha aí, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas lá a terra era sem forma e vazia. Agora Gênesis 2, verso 1. Agora sim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Aquilo que Deus planejou no capítulo 1, Deus completou. Esse é o caráter de Deus. Aquele que ele começa, ele termina. O caráter de Deus é demonstrado aqui no relato da criação como um Deus que não para na metade, como um Deus que não abandona a sua obra, como um Deus que ele planeja e ele vai e faz. Aquilo que Deus arquiteta, ele vai até o fim, ele não para pela metade, ele não abandona o seu projeto. Ele é um Deus que conclui o seu projeto. Se ele colocou na cabeça que vai fazer, ele vai fazer. Essa mesma ideia do caráter de Deus, a gente percebe lá no Novo Testamento em relação à criação do seu povo. Se em relação à criação do mundo é desse jeito, imagine em relação à criação do seu povo. Lembra que tem lá em Filipenses 1, verso 6, quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la, para terminá-la. Ali Paulo está falando sobre o povo de Deus, sobre os filipenses. Ele está dizendo, olha, eu tenho certeza que se Deus começou a obra em vocês, Deus ele vai terminar, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Se Deus planeja a salvação de alguém, e esse alguém nasce de novo, ele vai levar essa salvação até o final. Ele vai concluir a sua obra, porque esse é o caráter de Deus. O Deus que começa é o Deus que termina. Lá em Êxodo, isso vai ser importante para nós, porque quando Deus vai dizer que nós devemos imitá-lo, isso também está no pacote. Se o nosso Deus é um Deus que inicia e termina, o seu povo não pode parar pela metade. O seu povo não pode planejar e desistir. O seu povo não pode pegar uma responsabilidade e abandonar. Isso se aplica em tudo. Isso se aplica na igreja, isso se aplica no ministério, isso se aplica no casamento, isso se aplica na criação de filhos. Se nós temos algo para começar e começamos, nós temos que terminar. E com a ajuda de Deus, terminaremos. Moisés basicamente está apenas dizendo, olha, Deus concluiu a sua criação dessa forma. E ele acrescenta uma coisa que Gênesis 1:1 não acrescenta. Ele fala, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Que exército é esse? Existem alguns comentaristas que falam que aqui Moisés está falando dos exércitos celestiais, da criação dos anjos, da criação dos mensageiros de Deus. Então, o céu e a terra e os exércitos celestiais de Deus estavam feitos. Existem muitos comentaristas que vão por esse caminho, mas eu particularmente não creio que seja isso. Não creio que esteja falando aqui da criação dos anjos, porque seria muito aleatório, né? Ele está falando da criação do mundo, e aí do nada ele coloca os anjos aqui. Não faz sentido. Que exércitos são esses? Abra sua Bíblia, Deuteronômio 4, Deuteronômio capítulo 4, verso de número 19. Moisés também escrevendo, tá? Ele vai explicar melhor o que ele quer dizer com exércitos. Guarda-te e não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dês culto a eles, aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Ficou mais claro? O que são os exércitos que Deus está mencionando lá, que Moisés mencionou lá? São os exércitos
dos céus, o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus. Então, aquilo que não tinha no primeiro dia da criação, já que Deus só criou sol, lua e as estrelas no quarto dia, em Gênesis 2:1, Moisés diz que isso está acabado. Deus criou os céus, a terra e todos os seus exércitos, todo o cosmos, sol, lua e as estrelas. E é interessante que a palavra exército dá uma ideia de organização, dá uma ideia de ordem, que o cosmos tem Deus como seu capitão, Ele é o Senhor dos exércitos. Se Deus chama as estrelas pelos nomes, elas vão vir. Se Deus ordena que o sol se levante, o sol se levanta. Então, a ideia de exército é que a criação está debaixo do poderio militar do próprio Deus. Deus é o Senhor dos exércitos. A criação está sujeita à sua vontade. Agora, voltando para o nosso texto, depois dessa conclusão que Moisés quer dar aqui, nós vamos para o versículo de número 2. E esse parêntese não existe em nenhum outro dia da criação. Todo dia da criação, você lê o dia 1, pula para o 2, pula para o 3, aqui não. O sexto dia não pula para o 7. O sexto dia, ele dá esse parêntese que ele deu aqui, no versículo 1, para dizer que o que ele vai narrar agora não tem nada a ver com criação. Deus não está mais criando nada, mas Deus quer que tenha um novo dia. Deus quer que tenha um sétimo dia. E olha como é que ele coloca, verso de número 2, nós passamos para o nosso segundo ponto, sobre o descanso de Deus. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Parece um trava-língua, né? Mas a ideia aqui é porque o objetivo dele é enfatizar. Na verdade, os hebraístas, né, eles vão dizer que no original, esse versículo 2 e o versículo 3 são como se fossem 4 linhas. 4 linhas. As 3 primeiras linhas são paralelas uma à outra. E cada uma dessas 3 primeiras linhas tem 7 palavras. A primeira linha tem 7 palavras, a segunda linha tem 7 palavras, a terceira tem 7 palavras, e no meio de cada uma dessa linha tem o nome sétimo dia. A ideia de uma visualização. Por isso essa repetição. Para nós não faz sentido, está em português, né? Mas para o escrito original, né? Os hebraístas vão dizer que é dessa forma. É como se fosse 4 linhas. As 3 primeiras linhas, você vê o versículo e no meio de cada linha, sétimo dia, sétimo dia, sétimo dia. Existe uma ênfase que o autor está querendo dar aqui para o sétimo dia. E isso é interessante por 3 razões, pelo menos, o verso de número 2, tá? A primeira razão é que Deus está criando aqui o que nós chamamos hoje de semana. Uma semana com 7 dias. Ele fez um ciclo de 6º dia e agora ele está fazendo o 7º. É diferente de tudo que ele fez antes. Antes Deus primeiro falava, depois fazia. Deus, façamos o homem, e criou Deus os homens. Vamos fazer com que a água produza seres vivos. E Deus criou os seres vivos a partir da água. Aqui não. Aqui primeiro Deus faz, ou seja, primeiro ele descansa, e depois ele fala. Primeiro ele faz o seu descanso, no verso 2, e só no verso 3 ele separa esse dia. A ideia que ele está passando para nós é que ele quer que nós o imitemos. Tanto é que em Êxodo 20, os 10 mandamentos vai tratar disso. Lembra-te do dia de sábado, porque 6 dias o Senhor trabalhou e no 7º ele descansou. Ou seja, ele quer que nós o imitemos. Ele separa esse ciclo de 7 dias para que o homem trabalhe 6 dias e o homem descanse no 7º. Sabe o que é interessante? É que esse conceito de semana não existia na vizinhança do povo de Israel naquela época. Naquela época, os cananeus, o Egito, né, a Babilônia e tudo mais, eles não tinham o conceito de semana, de 7 dias. Para eles tinham um conceito de dia, afinal de contas era sol e lua, é muito fácil. Lá, o calendário deles não tinha semana. O calendário deles tinha dia de 24 horas, tinha o ano e tinha meses, mas não tinha semana. Semana, somente o povo de Israel que tinha. Depois é que os babilônicos, há centenas de anos depois, criaram as semanas para o povo lá da Babilônia. Então, o que Moisés está fazendo aqui é
trazendo para o povo de Israel uma revelação do próprio Deus, onde Deus está estabelecendo um ciclo. Que ciclo é esse? 6 dias de trabalho, um dia de descanso. Você vai para o Egito, qual era o tempo de descanso que tinha lá? Não tinha. Sabe qual era o tempo de descanso? Os feriados que tinham ao redor de Israel tinha a ver com o rei. Nasceu o filho do rei, todo mundo vai parar de trabalhar e vamos comemorar. O aniversário do rei, todo mundo junto. Uma celebração ao Deus tal. Aí celebrava, solstício de inverno, de verão. Não tinha semana. Isso é uma coisa que Deus criou e Deus revelou para o povo de Israel. Então, meu amigo, você trabalhava até o Oscar entrar ano. Enquanto o Oscar não entrar ano, vai trabalhando. Mas o povo de Israel não. Deus, ele cria o dia de descanso e estabelece a semana para a nação de Israel. Vocês trabalham 6 dias e conforme eu fiz, vocês descansam o 7º dia. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é esse ciclo que Deus estabelece para o homem e que é proposital. Trabalhe, mas descanse. A segunda coisa é uma ambiguidade que tem no texto e que pode ser interpretada, e muita gente interpreta de forma errada. Está bem no começo do verso 2, olha aí. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Olha aí, bem no começo, parece que dá a entender que Deus trabalhou até o 7º dia. Não é isso que tem aí no texto? E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra. Mas isso aqui é uma interpretação errada do texto bíblico. Dá a entender que as pessoas que Deus trabalhou até o dia 7º. Mas no hebraico não é isso. Existe uma ambiguidade no hebraico que Moisés poderia estar simplesmente dizendo, e tem até uma versão, eu acho que eu até separei aqui uma versão, que é NVT. A NVT traduz de uma forma melhor. Olha como é que ela coloca, NVT. A NVT traduz assim, no 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Ou seja, no 7º dia, ele já havia descansado, já havia terminado a sua obra, tá? Então, não é que Deus trabalhou no 7º dia, Deus já havia terminado a sua obra. Isso é importante porque tem gente que fala que o 7º dia não era para ser guardado de jeito nenhum, porque até Deus trabalhou no 7º dia. Parece também? Já havia concluído, já trata como uma obra concluída. Então tem uns engraçadinhos que falam, não, Deus trabalha no 7º dia, aí abre aqui, aí está aqui. Mas não é, isso aqui é uma ambiguidade do texto, tá? Então algumas versões optaram por traduzir assim, mas versões mais fiéis captaram a ideia. Até porque Moisés foi muito claro. Moisés já tinha dito no verso 1 que a obra da criação tinha terminado. Em Êxodo capítulo 20, a Bíblia também vai dizer que Deus trabalhou quantos dias? 6, e acabou. Não existe obra de Deus no 7º dia. É só uma ambiguidade. A terceira curiosidade do texto, do verso 2, além do ciclo semanal, dessa ambiguidade, a terceira curiosidade é que a Bíblia diz que Deus descansou. O que significa isso? Deus estava cansado? Deus se afadigou criando o mundo? O que significa dizer que Deus descansou? A Bíblia não fala que Deus nem se cansa nem se fadiga? Salmos não diz que não dorme o guarda de Israel? A Bíblia não louva a Deus como Deus onipotente? Tanto é que você percebe que Deus nem se cansa, né? Como é que ele criou o mundo? Ele só falou e aconteceu. Acabou. Não precisou suar. Então, por que Deus descansou aqui? A ideia da palavra descansar, do hebraico, é simplesmente que Deus parou. Deus acabou a sua obra. Deus cessou a sua obra. Aí pode vir outra pergunta, mas Deus não trabalha até agora? Jesus não falou que eu trabalho e meu pai também trabalha até agora? Se Deus trabalha até agora, como é que diz que ele descansou? Mais uma vez, Deus descansou da obra da criação. Inclusive a ênfase do verso de número 3, não é? Olha aí. Abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criou e fizera. Ou seja, a obra que Deus parou de fazer é a obra da criação. Deus trabalha até agora, mas Deus não trabalha mais criando nada. A obra da criação cessou. Deus não está inventando, criando novos animais. Se está nascendo nova espécie, é adaptação, não é criação. A obra da criação está completa, está fechada. Deus não vai criar algo novo a partir daqui.
Tem pessoas, por exemplo, que dizem que, olhando o relato da criação de Adão e Eva, eles vão dizer o seguinte: olha, como é que Deus criou Adão e Eva? Será que Deus criou no mesmo dia? Só pode ter criado no mesmo dia. Por quê? Porque aqui está dizendo que Deus parou de criar. Se Deus parou de criar, Ele vai criar a mulher depois? Não. Deus cria o homem e a mulher, macho e fêmea, no 6º dia da criação. Mas Adão não dormiu? Dormiu, mas quando é que começava o sábado? Não era no crepúsculo? Não era tarde? Não era tarde de manhã? Então tudo bem, ele pode dormir, passar a noite todinha dormindo. No outro dia, Deus cria a mulher, não tem problema nenhum. A questão é, a obra da criação como tal está completa, está concluída, está harmônica, os planetas, o cosmos, a natureza, está tudo completado. E Deus apenas descansou da sua obra da criação. Deus trabalha pela providência, mas Deus não trabalha mais pela obra da criação. Sua obra está terminada. Essa é a ideia, tá? Agora nós vamos para o verso número 3. Que aí o verso 3 é o ápice do nosso texto e é também a nossa conclusão da mensagem, tá? No verso de número 3, você percebe, como eu havia dito, que Deus ele primeiro descansou, e agora Deus ele faz algo diferente. Verso 3 fala o seguinte: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A grande questão desse relato, a grande importância desse relato, não é apenas que Deus descansou, mas aqui Deus ele está separando o dia de sábado como um dia de descanso. Ele está separando o 7º dia, está abençoando e santificando como um dia de descanso. Inclusive, existe uma confusão na nossa língua, que para nós o sábado e o 7º dia é tudo a mesma coisa. Não é isso? Qual é o 7º dia do nosso calendário? É o sábado. Então para nós 7º dia e sábado é tudo a mesma coisa. Não era assim para o povo de Israel. Para o povo de Israel, o 7º dia é a ordem do dia. O sábado é o dia de descanso que Deus instituiu. Não é a mesma coisa. 7º dia, a ordem dos dias. Sábado, o dia de descanso. É por isso que no Novo Testamento existe essa troca. O 7º dia continua, mas o sábado, o dia de descanso, sai do 7º dia e vai para o primeiro dia, que é o dia do Senhor, que é o domingo, tá? Então na nossa língua, quando a gente fala sábado, a gente lembra logo do 7º dia. Na língua hebraica não. Sábado significa descanso, dia de descansar, dia de separar aquele dia, aquele tempo oportuno para o Senhor. Então existe essa diferença a ponto deles falarem, por exemplo, que o 7º dia é o sábado do Senhor. Se fosse tudo a mesma coisa, é uma redundância, mas não é. O que eles estavam dizendo é que Deus estabeleceu o 7º dia para ser um dia de descanso. Então essa é apenas uma observação, tá? Eu creio, biblicamente falando, claro, que esse princípio que nós encontramos aqui na criação, ele se torna válido no Novo Testamento, não na guarda do 7º dia, mas na maneira como esse princípio é aplicado pela igreja no primeiro dia da semana. Nisso, existem algumas marcas que Deus marcou o dia de descanso e que vale muito a pena nós observarmos, tá? A primeira marca que nós encontramos aí, no dia de descanso, é que Deus abençoou o 7º dia, né? Verso 3 fala o seguinte: e abençoou Deus o dia 7º. Diferente de todos os outros dias, o dia de descanso é um dia que Deus abençoou. Obviamente não para benefício dele, porque ele não precisa, mas isso aqui é uma declaração, é uma bênção que Deus dá em benefício do homem. Em benefício do homem. Lembra o que acontece no Novo Testamento? Quando os fariseus não querem que Cristo cure o homem no sábado, e aí Jesus fala o quê? Olha, o homem não foi criado para o sábado. O sábado foi criado para o homem. Ou seja, o sábado foi criado para beneficiar o homem, para ser uma bênção para o homem, não para ser um fardo, para ser um problema, um obstáculo. Pelo contrário, o dia de sábado, o dia de descanso, é para beneficiar o homem, é para ser uma bênção para o homem. E é claro que essa bênção aqui não é uma bênção automática, né? Não é que o dia de sábado é um dia áureo, é um dia mágico, né? O tempo está diferente, existe um ambiente espiritual no dia de sábado. É claro que não. A bênção aqui não é automática. A bênção aqui é que Deus utiliza meios nesse dia que Ele estabeleceu para abençoar o seu povo. Por exemplo, Deus havia abençoado o homem e a mulher para terem filhos.
Isso acontece de forma automática? Claro que não. Isso acontece pelos meios que Deus estabeleceu. Da mesma forma, esse dia é uma bênção, não de forma automática. Esse dia é uma bênção porque Deus utiliza desse dia para abençoar o seu povo pelos meios que Ele estabeleceu. No Velho Testamento, a maneira como esse dia era uma bênção para o povo de Israel é porque era o dia de culto, era o dia da santa convocação, era o dia que os sacrifícios eram aumentados de manhã e de tarde, era o dia que havia comunhão entre as famílias de Israel, era o dia de alegria e celebração do povo. Esse dia era para ser celebrado, é uma bênção. No Novo Testamento, nós também temos um dia para celebrar. Que dia é esse? É o dia do Senhor. Esse dia é para ser uma bênção, é para ser um dia de celebração. Inclusive foi profetizado como um dia de alegria. Abra os irmãos a Bíblia, Salmo de número 110, verso de número 3. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com os seus ornamentos, com orvalho do amanhecer, e não os seus olhos. Aqui é uma profecia sobre o Messias, sobre o povo do Messias. Tanto é que o verso primeiro é o verso que Cristo utiliza para os fariseus, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso aqui é uma profecia do próprio Pai, do próprio Deus, falando com Cristo, profetizando, falando para ele que ele iria para a submissão e iria vencer. Por isso, Jesus olhou para os fariseus e disse: olha, se o Messias é filho de Davi, como é que Davi disse o Senhor ao meu Senhor? E aí, o que acontece no verso 3? Diz que o povo do Messias, ele vai se reunir voluntariamente no dia do seu poder. Quando é o dia do poder de Cristo? O dia da sua ressurreição. Romanos capítulo 1 diz que Deus, no dia da sua ressurreição, se manifestou com poder. Salmo de número 118, olha aí. Talvez o versículo mais famoso sobre isso. Vamos ler o versículo 22 ao 24. Quem achou pode ler. Salmo 118, verso 22 ao 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de espinho. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Olha aí, qual é o dia que o povo tem que se regozijar e se alegrar? No dia em que a pedra rejeitada se tornaria a principal pedra de esquina. Quando isso aconteceu, em Atos capítulo 2, Pedro ele utiliza esse texto para falar que foi no dia da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, era a maior prova de que tudo que ele falou sobre ser filho de Deus, ser o Messias enviado, era verdade. Porque Deus não ressuscitaria um mentiroso. Se Cristo ressuscitou dizendo que ele era filho de Deus e o Pai iria ressuscitá-lo, e de fato o Pai ressuscita ele, então é verdade. Os fariseus estão errados e Cristo está certo. Agora o que ele diz? Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Essa expressão, se alegre, se deleite, no Velho Testamento, era usado para o sábado. Torne o sábado um dia deleitoso, lá em Isaías 58. Agora essa expressão no Novo Testamento é aplicada para quem? Para o dia do Senhor, para o domingo. O domingo é o dia de celebração. O domingo é o dia de bênção. O domingo é o dia de alegria. O domingo é o dia que a igreja se reúne para louvá-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo. E é uma bênção que o nosso Deus tenha separado um dia para adorá-lo. Imagine se ele quisesse que nós vivêssemos trabalhando. Trabalho, trabalho, trabalho. Não. Ele diz, deixa o seu trabalho de lado. Descanse o seu corpo. Alimente a sua alma. É um dia de bênção para o seu corpo físico. É um dia de bênção para a sua alma. Para adorá-lo, para exaltá-lo. Esse é o dia que o Senhor fez. É um dia de bênção. É por isso que rejeitar o sábado no Velho Testamento era um sinal de juízo. O povo estava fazendo isso contra a própria alma deles. Quando eles abandonavam o Senhor para trabalhar mais. Quando abandonavam o Senhor para não participar dos sacrifícios que eram feitos, era um pecado contra a própria alma deles. E no Novo Testamento, nós não podemos correr esse risco. O dia do Senhor é o dia para nós nos alegrarmos. É o primeiro dia da semana. Em segundo lugar, você volta lá para o texto. Esse dia não é apenas um dia de bênção, que Deus abençoa, para que por meio da sua guarda, a sua igreja, o seu povo, seja abençoado, mas é um dia que Deus santifica. E aí
dia do Senhor. O que significa que Deus santificou esse dia? Significa que Deus separou ele do uso comum para um uso sagrado, para um uso espiritual. Os 6 dias é um uso comum. Nós trabalhamos, pensamos na terra, pensamos nos negócios, estudamos, planejamos nossa vida. Mas o 7º dia, ele é santificado, é separado do uso comum para o Senhor. É por isso que, geralmente naquela época, o sábado, o 7º dia, como o povo de Israel tratava, era o dia de elementos espirituais que Deus estabelecia. Era uma convocação solene ao culto. É engraçado que tem pessoas que falam o seguinte: olha, o sábado do Velho Testamento é só um dia de descanso, tem nada a ver com culto, tem nada a ver com espiritualidade, é só um dia para descansar. A ênfase é o descanso. Mas se aqui está dizendo que Deus ordenou para santificar, a santificação é o quê? É uma consagração a Deus. Tudo que era santificado dentro do povo de Israel tinha uma conotação religiosa. O templo era santificado. Para quê? Culto a Deus. Os sacerdotes do templo eram santificados. Para quê? Para organizar o culto a Deus. As ofertas eram santificadas. Para quê? Para o Senhor. O que Deus está fazendo aqui é estabelecer o dia que Ele quer ser adorado. É estabelecer o dia da sua adoração. O dia, o tempo, Ele como o Senhor do tempo, a qual o povo deveria se reunir para adorá-lo. E se não é Deus quem estabelece o dia da adoração, quem é que estabelece? Somos nós. Imagine aí, Deus não estabeleceu o dia do culto. Quem estabelece somos nós. Vamos cultuar a Deus quando? Podemos cultuar uma vez por semana? Podemos cultuar uma vez por mês? Podemos cultuar a Deus uma vez por ano, tá bom. Não é o homem que decide. Quem decide quando deve ser adorado é Deus. E Deus estabeleceu no Velho Testamento o 7º dia como dia de adoração a Ele, o dia de culto. No Novo Testamento isso muda. Quando é que isso acontece no Novo Testamento? No 1º dia da semana. Quando é que a igreja se reúne para adorar a Deus? 1º dia da semana. Quando é que eles partiam o pão? A Santa Ceia? 1º dia da semana. Então você percebe que o domingo, o 1º dia da semana, não foi inventado pelos apóstolos. Eles não poderiam fazer isso. Somente Deus é quem institui o dia. É por isso que ele chama o dia de dia do Senhor, o dia dele. É Ele que estabelece o tempo, né? Ele que estabelece o dia, não somos nós. E como o dia do Senhor é o dia que Ele deseja que o seu povo se reúne para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. É um dia para ser guardado para o Senhor. Infelizmente, existe um risco muito grande de, assim como o povo de Israel, nós negligenciarmos o dia do Senhor. Nós ignorarmos que o domingo é o dia de culto. E quando nós perdemos o culto público, nós não só perdemos o culto, nós realmente estamos deixando de lado aquilo que Deus falou para a gente não deixar de lado, não deixar de nos congregar, não deixar de adorá-lo no 1º dia da semana, que é o tempo que Ele escolheu para ser adorado, para ser glorificado, que é o dia do Senhor. Isso não é criado pela igreja. Não é a igreja que determina, domingo vão fechar as portas, vai ter culto agora, só é dia de segunda. A igreja não tem esse poder. Deus é quem diz quando deve ser adorado. Ele é quem diz quando deve ser adorado. E no Novo Testamento está claro, irmãos. O 1º dia da semana, quando Cristo se reunia com os discípulos, quando os apóstolos se reuniam com a igreja, e ao longo de toda a história cristã, esse é o dia que o Senhor fez. Portanto, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. A terceira marca, nós estamos caminhando para o final, é que apesar da santificação do dia, também é um dia de descanso. Não dá para a gente ignorar isso, né? Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Por que Deus estabelece um dia de descanso? Porque nós não somos como Deus. Nós não podemos trabalhar direto. Os homens se cansam. Os jovens verdadeiramente se cansarão. Mas aí o que Deus faz? Deus traz um lembrete para nós. Você precisa descansar a sua mente e o seu corpo físico. Você precisa parar o seu trabalho para descansar. Isso aqui é uma nota contra muitas vezes o consumismo. Que nós queremos tanto que trabalhamos todo dia. Não damos um descanso para o corpo. Você acha que a conta não chega? A conta chega. A conta chega inclusive para pastores, que como domingo é o dia de culto, geralmente o pastor
trabalha mais no dia de domingo, né? É igual o povo de Israel no Velho Testamento. Jesus falou que os sacerdotes trabalhavam no dia de sábado. Mas se eles não se cuidarem para descansar o corpo, descansar a mente, descansar dos seus fazeres diários, você vai entrar num colapso. Deus não criou você para trabalhar todo dia. Deus criou você para trabalhar 6 dias, já está bom demais, e você precisa tirar um tempo para descansar. Você precisa parar e descansar. Você precisa dormir mais. Não tem um problema com isso. Existem algumas pessoas mais rígidas na história da igreja, né? Que diz que o domingo não pode ser gasto para tirar uma soneca. Não tem problema, existe sim uma permissão bíblica para você realmente descansar. Claro que você também não vai gastar o dia dormindo e não vai faltar o culto porque dormiu muito. Claro que não. Mas existe sim esse tempo que Deus quer que você pare, meu amigo. Junte com a família, né? Junte com os irmãos, tenha um momento de comunhão piedosa, um momento de alegria e pare. Não planeje os seus principais trabalhos para o domingo. Você vai estar cansado no culto. E aí o dia que era para você descansar, para cultuar a Deus, vai ser o dia que você trabalhou para descansar no culto de Deus. Vai ser completamente o contrário. Você quer sair para ter um lazer com a família? Amém. Mas não permita que esse lazer roube para você a razão do seu descanso, que é cultuar a Deus. Passar o dia todo na piscina e de noite estar dormindo no culto. Não é. Existe o seu descanso, nem exagerado, mas também não ausente. Você deve descansar, não demais, a ponto de esquecer que o dia é do Senhor, não seu, mas também não pode ignorar o descanso e achar que você é um Rambo, né? Você vai conseguir ser um Rambo durante uns 20 anos, depois a conta chega. E ela chega do pior jeito, né? Então, é preciso, nós não fomos criados para viver no trabalho, nós somos criados por Deus, e Deus nos dá a permissão para parar a nossa obra, pelo menos uma vez na semana, e descansar, tá? Descansar. Em quarto lugar, para a gente terminar então, e aí eu quero concluir, falando que esse dia de descanso que nós estamos falando aqui, ele é uma instituição da criação, portanto, ele é universal. Agora a minha fala vai ser um pouco mais apologética, né? Entenda uma coisa, irmãos. Eu sei que há irmãos que acreditam que no Novo Testamento você pode guardar qualquer dia, ou que você não é obrigado a guardar em um dia, e que Cristo cumpriu tudo, e como Cristo cumpriu tudo, agora a gente não precisa mais guardar nada. Mas esse relato aqui é um relato da criação. Ele não é um relato cerimonial. A criação envolve o que Deus deseja originalmente para o homem. É por isso que quando nós queremos tratar de alguma coisa, nós voltamos para a criação. Casamento, volta para a criação. Deus criou o quê? Uma menina? Então pode cortar a pedofilia. Deus criou um animal para Adão? Pode cortar o bestialismo. Deus criou outro homem para Adão? Pode cortar o homossexualismo. Deus criou o quê? Uma mulher madura. Aí sim, casamento heterossexual, homem e mulher. Volta para a criação, que lá está o original. Quando você olha para os mandatos culturais, Deus quer que você desbrave a cultura. A ciência conhece a criação, a educação passa o conhecimento adiante, a arte louva a Deus com a criação, pela música, pelo louvor, pelo poema. Deus quer que você cultive a criação. Por quê? Porque é um mandato da criação. E se é da criação, Deus ainda quer que o homem e a mulher tenham filhos, cresçam e cultive a criação. Da mesma forma, se é um mandato da criação, Deus quer que o homem descanse e separe um dia em santificação para o Senhor. Houve uma mudança. No Novo Testamento nós vimos que existe uma transição do 7º dia para o 1º dia, mas o princípio permanece. Não é porque Jesus morreu na cruz que agora você é de ferro e pode trabalhar 7 dias. Não é porque Cristo morreu por nós que agora você não precisa cultuar a Deus só quando quiser. Não é porque Cristo deu a sua vida em nosso lugar que agora a igreja cria o dia de culto e a gente cultua quando quiser. Não é. Esses princípios são princípios que não dependem da cultura, não dependem da moralidade do homem, são princípios que Deus estabeleceu na criação, portanto está em voga. Não é só para Israel. Adão e Eva não eram israelitas, eles eram seres humanos. É por isso que em toda cultura, não importa da nação de Israel ou outros povos, em toda cultura não existe apenas a crença em Deus, existe a crença de que esse Deus precisa ser adorado em algum momento, em alguma hora. Eles entendem que, olha, eu acredito em vários deuses, eu preciso em algum momento separar um tempo para esses deuses. Por que isso existe? Porque está no coração do homem. É uma lei da criação. Não importa se o homem nasce na igreja cristã ou fora dela, ele entende
entende que Deus precisa de um tempo para ser adorado. Deus estabeleceu um tempo para ser adorado. Só que eles não sabem que tempo é. Mas nós sabemos, porque Deus nos revela pela sua palavra. Esse princípio ainda é válido. Devemos adorar a Deus porque fomos criados por Ele. Louvamos a Ele como criaturas em adoração ao seu Criador. Portanto, Ele é digno da nossa adoração e digno do nosso tempo, de separarmos o tempo para a sua adoração. No Novo Testamento, mais uma vez, não é mais o sétimo dia. Salmo 110, Salmo 118, todos esses salmos profetizam que a vinda de Cristo traz uma mudança teológica. Nós não louvamos a Deus agora apenas como Criador, nós louvamos a Deus agora como nosso Redentor e Salvador. Por isso, a igreja não é chamada a trabalhar 6 dias e descansar. A igreja é chamada para descansar em Cristo. E por esse seu descanso, você ganha força para trabalhar os outros 6 dias. Nós somos chamados primeiro para o descanso em Cristo. E nesse descanso, nós somos chamados então para labutar a nossa vida diária. Amém? É interessante que esse ensino que é tão maravilhoso, um dia de descanso, um dia para o Senhor, possa ser um ensino que leve tanta gente a tropeçar e não querer fazer isso, não aceitar isso. Sempre foi um mandamento mais rejeitado, né? Mas é para o nosso bem, irmãos. É uma bênção para nós. Separe o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Guarde o seu trabalho, bota ele de lado, descanse para adorar o Senhor. Você vai ver que esse dia vai ser uma bênção para a sua vida, tá? Amém? Gostaria de separar para perguntas e respostas?